Que Deus o abençoe, te ilumine nessa noite. Graça e paz, meus amados, queridos irmãos, queridos visitantes, aqueles que nos acompanham no nosso canal aí no YouTube. Nós estamos muito felizes porque nós estamos num mês chamado Mês de Missões da Igreja Presbiteriana do Brasil e nós iniciamos aqui no domingo passado uma série de conferências sobre o tema. Quem lembra o tema? Não me envergonhe agora como pastor, viu? Nós somos a missão. Nós somos a missão. E no domingo passado nós pregamos no texto de Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70 discípulos, além dos 12 que ele tinha próximos dele, para a missão. E hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 17 e leremos a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, considerado o livro histórico do Novo Testamento, capítulo 17, a partir do versículo 16, o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam.
Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a este respeito te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Graças a Deus pela sua poderosa palavra nessa noite. Amados, quando nós falamos e praticamos missão, nós entendemos que a palavra missão significa envio. Nós já entendemos no domingo passado também que nós somos a missão de Deus como sua igreja, aquela que é enviada ao mundo para pregar o evangelho. Nós devemos ter um cuidado. É o cuidado de não restringir a missão somente a um assistencialismo social ou a algumas regiões, alguns povos menos favorecidos, aos indígenas ou a algumas nações. Porque a missão na qual nós estamos inseridos e fomos chamados como discípulos do Senhor Jesus Cristo, ela é intercultural. Ela transcende as barreiras da cultura, da sociabilidade, do status, da política, da cultura de uma maneira geral. Nós fomos chamados pelo Senhor para pregar o evangelho a toda criatura, em todas as nações, para todas as tribos, para todas as línguas. Então, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é só compartilhado com povos menos favorecidos, é também com povos menos favorecidos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo e a missão não é sinônimo de ação social, embora inclua a ação social. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não é compartilhado apenas em aldeias, indígenas ou não, em vilas. No domingo passado, nós vimos que os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram enviados a aldeias, na região norte da Galileia, principalmente, para pregar o evangelho, onde Jesus desenvolveu o seu ministério, pequenas aldeias. Mas o evangelho de Jesus Cristo também atinge a grandes metrópoles, a grandes cidades. É o que nós chamamos de missão urbana. E o grande especialista que nós temos em missão urbana, na Bíblia, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós precisamos entender o contexto de como Paulo foi parar em Atenas. Atenas era uma grande metrópole, considerada a maior cidade do século IV a.C., culturalmente falando e também em termos de movimento. Atenas é famosa pelos seus filósofos, pela sua cultura, pela sua arte. Discípulos do mundo todo conhecido iam para Atenas para aprender com Sócrates, Platão e Aristóteles. É a esta cidade que o apóstolo Paulo está sendo enviado aqui. Mas nós não sabemos se ele foi enviado, se ele tinha pretensão de chegar a Atenas, ou esse fato que ocorreu com ele em Bereia, se você olhar aí um pouco antes do versículo 16, ele está em Bereia com mais dois apóstolos, Silas e Timóteo, seus companheiros de viagem, pregando o evangelho, e de repente ele sofre uma perseguição. Alguns judeus radicais de Tessalônica, por onde ele tinha passado, vão até Bereia para persegui-lo. E os crentes de Bereia, estrategicamente, vão, então, providenciar uma fuga para o apóstolo Paulo. E essa fuga vai levá-lo a Atenas, essa grande cidade. Já não era a grande Atenas de 400 anos antes. Mas o saudosismo
O orgulho ateniense está presente aqui, nós vamos ver. Então Paulo chega a essa cidade. Não sabemos também se ele está esperando Silas e Timóteo saírem de Bereia para chegarem até Atenas para começar a pregação, ou ele vai fazer um tour na cidade. O fato é que ele caminha ao redor de Atenas e observa a cidade, enquanto aguardava seus companheiros de viagem. E enquanto ele faz isso, diz o texto aqui no versículo 16, que o seu coração se revoltou. Ele não aguentou observar a idolatria presente em Atenas. A cidade é famosa pelos seus ídolos. Historiadores antigos, da corte de Nero, por exemplo, declararam que em Atenas era mais fácil encontrar um ídolo do que encontrar um homem. Na época aqui da visita do apóstolo Paulo, Atenas tinha cerca de 10 mil habitantes. Não tinha tantos habitantes como outrora. Mas tinha 30 mil ídolos contabilizados. Era uma cidade que era cheia. A ideia dessa palavra idolatria aqui no original é cheia, carregada de ídolos. Eu gostaria de chamar a atenção nesse momento para refletirmos sobre isso. Sobre esse contexto urbano no qual nós temos que ser inseridos e pregar o evangelho, como em Macaé, por exemplo. Se há alguma coisa em Macaé, na nossa cidade, no nosso bairro, que te revolta, que mexe com o seu estômago, com as suas entranhas, não no sentido de jogar pedra em alguma coisa, incendiar alguma coisa, quebrar alguma coisa, mas de provocar você a pregar o evangelho. É isso que acontece aqui com o apóstolo Paulo. Ele não resiste, ele não tem tempo mais para esperar os seus companheiros chegarem, para lhe informar, então, aquilo que Jesus disse, né? Ir de 2 em 2 pelo menos, e ele não suporta. A revolta dele é muito grande. Ele começa a anunciar, e diz o texto aqui, versículos 16 e 17, que ele começa a anunciar o evangelho aonde? Estrategicamente, ele sempre faz isso. Paulo tem preferência por grandes cidades. Ele tem preferência em pregar em grandes cidades, como Corinto, Éfeso. É a estratégia dele. Por que ele ia a grandes cidades? Ele vai a grandes cidades para causar um tumulto. É um tumultuador, como foi chamado. Esses homens têm transtornado o mundo. Ele vai sacudir a cidade a partir de sinagogas, é o que ele faz aqui, em Atenas, e também em lugares onde há aglomeração. Naquela época não tinha Covid, então não tinha problema. Onde tinha gente, lá estava o apóstolo Paulo. Então o texto diz praça, no sentido original aqui, é o mercado. Ele procura onde é o mercado municipal, onde as pessoas estão vendendo, negociando, estão se reunindo para pregar o evangelho. É assim que ele se movimenta. Então ele causa um reboliço na cidade para que o evangelho se espalhe a partir de uma grande metrópole, de uma grande cidade. Ele não é um evangelista, ele não é um missionário de focar no interior, em tribos, em pequenas aldeias, embora tenha passado por algumas cidades menores. Essa estratégia que Deus deu para ele. Ele é especialista nisso, em contexto urbano. Então, o que é que tem revoltado o nosso coração aqui? Gostaria que você pensasse nisso. Na nossa cidade, pastor, tem tanta coisa, tem a política, tem a corrupção, tem a maneira como nós tratamos a pandemia, tratamos uns aos outros, a falta de educação, a falta de respeito. Gostaria que você pensasse nisso e se isso tem revoltado o seu coração para pregar o evangelho, que é isso que move aqui o apóstolo Paulo. E aí você vai ver nesse contexto que ele chama a atenção de 2 grupos de filósofos. Quem são eles? Epicureus e estoicos. Quem são esses 2 grupos de filósofos? Os epicureus, eles eram seguidores de Epicuro, que viveu até o século IV, no auge de Atenas, e propagou a seguinte filosofia. Eles eram amantes do prazer. O fim principal da vida era o prazer e a ausência de dor. O que todo mundo quer. É o que faz sucesso.
Aliás, essa filosofia vigora até os dias atuais. O que é que as pessoas querem? Ausência de dor, prazer, busca final da vida, alegria em tudo, satisfação em tudo. E você tem os estoicos, eles são seguidores de Zenão, o outro filósofo lá do século IV também. Os estoicos são panteístas. Quem são os panteístas? Eles acreditam que Deus está em tudo e tudo é Deus. Então esse microfone é Deus, esse púlpito aqui é Deus, tá? Aquela mesa é Deus, você é Deus, eu sou Deus, a cadeira é Deus, esse lugar é Deus, tudo é Deus. Uma boa ideia para verificar esse conceito é aquele filme, já tem alguns anos, Avatar, onde tudo é Deus, a árvore é Deus, geradora de vida e tudo mais. Esses homens são chamados a atenção pelo discurso do apóstolo Paulo, que simplesmente pregava o quê? Jesus e a ressurreição. Esse era o discurso dele, basicamente. O tema da mensagem, Jesus e a ressurreição. E a ideia aqui é que eles vão abordar o apóstolo Paulo, eles vão questionar, essa é a força aqui da expressão grega, eles vão questionar, investigar o apóstolo Paulo e vão chamá-lo de quê? Tagarela. Qual é a ideia de tagarela aqui? É alguém que faz plágio. É alguém que não tem ideia própria, que não tem credibilidade. Nas palavras de Eugene Peterson, é alguém caipira, que veio de algum lugar que ninguém sabe, que não é um pensador famoso, que está copiando, plagiando alguém, mas chamou a atenção deles. Certamente eles já ouviram falar de Jesus, porque nós estamos aqui há algumas décadas da morte de Jesus Cristo, mas talvez o boato de ressurreição que eles ouviram a respeito de Jesus foi aquele que os próprios judeus fizeram questão de divulgar, foi que Jesus, foi o quê? O corpo de Jesus foi roubado da sepultura, ou algum boato que espalharam. Eles queriam saber o que estava acontecendo. Então eles vão chamar, convocar o apóstolo Paulo para o Areópago, que era uma espécie de câmara legislativa, judicial daquele povo. E não vão convidar amistosamente. A ideia aqui é que eles vão realmente intimar o apóstolo Paulo para um interrogatório no Areópago. Aplicando aqui a nossa realidade aqui, fazendo aqui um parênteses para a nossa realidade. Quando nós estivermos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, especialmente em contexto urbano, algumas pessoas, se não muitas, vão zombar, escarnecer de nós. Por que é que elas vão escarnecer de nós? Por que elas vão zombar de nós? Mas ao mesmo tempo, nós vamos chamar a atenção delas. Porque aquilo que nós vamos pregar, que é o Evangelho, vai de encontro, não é encontro, vai de encontro, vai confrontar a cultura vigente, especialmente na cidade, que é uma cultura pluralista, de miscigenação religiosa, de secularismo, ou seja, de ideias meramente mundanas, de filosofias mundanas, do prazer, da carne, da satisfação pessoal, do imediatismo. Nós vamos confrontar o evolucionismo na sociedade e as suas vertentes. E essas pessoas, ao ouvirem a pregação do verdadeiro evangelho, elas vão se chocar com isso e vão zombar de nós, vão se desfazer de nós. O que nós temos que fazer diante disso aí? Pregar o evangelho, continuar pregando o evangelho. O apóstolo Paulo simplesmente caminhou para o Areópago, para aquele lugar de julgamento, para ser ali ouvido. E o convite nós queremos ouvir de você, o que você tem a dizer sobre essa nova doutrina? Queremos saber se você é um charlatão mesmo, ou não. E o convidam para aquela posição. O texto vai dizer então que Paulo chega com eles até ali e vai pregar um dos maiores discursos da história, um dos maiores sermões que a Bíblia registra, e a história registra. Não tem muitas páginas aqui de sermão, mas é uma estrutura homileticamente perfeita. O apóstolo Paulo vai chegar lá e vai introduzir o seu sermão, o seu discurso inteligentemente. Agora vamos lembrar quem era o apóstolo Paulo.
Você lembra bem quem era o apóstolo Paulo do seu currículo? Vamos lembrar. Quem era o apóstolo Paulo? Hebreus dos Hebreus. Formado aonde? Por quem? Na escola de Gamaliel. Paulo é de Tarso, uma colônia romana com influência helenística, ou seja, grega. Ele recebeu a cultura grega na sua formação. Ele era cidadão romano, então ele tinha acesso a todo o Império Romano. Onde o Império Romano dominava naquela época, na época dele, ele tinha carta branca para entrar. Ele tinha habilidade de oratória, ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento de cor. Ele aqui não teve tempo de escrever esse sermão. E aqui a habilidade dele de estudo constante da palavra de Deus, a memorização da palavra de Deus, o conhecimento dele vem à tona agora para ele pregar. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai introduzir o sermão, como tem que ser. Prezados atenienses, em tudo vos vejo muito religiosos. Por quê? Porque passando pela vossa cidade, percebendo os vossos altares, não falou da revolta dele, não diz, olha, passei pela cidade e eu fiquei muito revoltado com vocês. Ele não chocou, ele não causou estranheza aqui, ainda não. Mas ele introduz inteligentemente, fazendo uma ponte, a ponte da religiosidade, que estava presente ali. Porque passando pelo panteão de deuses de vocês, eu vi um altar que está dedicado ao Deus desconhecido. E a história do Deus desconhecido, ou deuses desconhecidos em Atenas, também é muito interessante. Diz a história que 600 anos antes desse período, Atenas passou por uma grande e forte praga. Não sei se pior que o Covid ou igual, mas uma praga terrível em Atenas. E um dos filósofos e sábios da época teve uma ideia. A ideia dele foi o seguinte: nós vamos soltar muitas ovelhas na cidade. A cidade já era cheia de ídolos, de imagens. E onde uma ovelha repousar, deitar, nós vamos sacrificá-la àquele ídolo da esquina. Em cada esquina tinha um Deus. Só que onde uma ovelha repousar e não tiver ídolo nenhum, nós vamos sacrificar a quem? Ao Deus desconhecido. Então, quando Paulo chega lá, tem altares ao Deus desconhecido. Então, essa é a ponte que ele vai usar. Ele vai dizer, o Deus desconhecido de vocês não conhecem, eu quero anunciar. Essa é a introdução dele. E o que é que isso nos ensina? Queridos, quando nós vamos compartilhar o Evangelho, nós temos que fazer bem a introdução. Saber com quem nós estamos falando. É como a Carol ir lá na Índia, conhecedora da cultura, saber como ela vai introduzir o Evangelho naquela cultura. É como visitar uma tribo indígena, saber como você vai entrar ali, que símbolos você vai utilizar para introduzir a mensagem do Evangelho, para não chocar, para não espantar de imediato, pelo menos. Mas para dar o seu recado, para ser ouvido, você vai precisar dialogar. Pense nisso quando você for compartilhar o Evangelho para um parente, para um amigo, para uma pessoa que é de uma outra religião, que não é um protestante reformado, calvinista, que é um espírita de uma religião afro-brasileira, que é do catolicismo romano, ou de qualquer outra religião. Pense nisso, que é do Islã, né? Que não tem a sua formação. Então você precisa introduzir, encontrar uma ponte, um acesso para você falar de Jesus para essa pessoa, fazer a introdução do seu sermão. Isso o apóstolo Paulo fez bem, ele usou a religiosidade, uma ponte, uma abertura, que era o Deus desconhecido, para apresentar o Deus Todo-Poderoso. O discurso dele vai se desenvolver no primeiro ponto que ele vai defender. Qual é o primeiro ponto? Ele vai apresentar o Deus Criador de todas as coisas. Olha aí, acompanha no texto. A partir então dessa introdução, a partir do versículo 24, ele vai dizer que Deus foi aquele que criou o mundo. Tudo que nele existe
sendo ele o Senhor do céu e da terra, e que esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí ele começou já a dar uma alfinetada. Aí ele já espetou. Ele está diante de pessoas que são especialistas em produzir deuses e santuários. E de ouro, muitas vezes, eles não poupavam para fazer os seus deuses. Gastavam fortunas para fazer os seus deuses. E você dizer para filósofos, estoicos, epicureus, que há um Deus criador, filósofos que eram extremamente materialistas, que pensavam somente nessa vida, fatalistas. Para eles não havia vida após a morte. E se houvessem deuses, deuses não interferiam na realidade presente. O destino já estava feito. Filósofos que defendiam, inclusive, o suicídio. Diziam que era melhor você se suicidar do que viver a vida desgraçada que você estava para viver, porque forças do universo traçaram essa vida fatalista para você. É para esse público que o apóstolo Paulo está pregando o Deus criador de todas as coisas. Nós somos desafiados na cidade também a pregar o Deus criador. Quem passou, está passando pela universidade, sabe que esse é um desafio diante das correntes evolucionistas que nós temos, que são teorias. Teorias. E para combater teoria, muitas vezes nós temos que usar também determinadas teorias. Há uma teoria muito interessante que você pode estudar, se você não estudou, está sendo estudada em alguns colégios confessionais, faculdades como Mackenzie, por exemplo, que é a teoria do design inteligente. Já ouviram falar do design inteligente? A teoria do design inteligente é a ideia de que há um criador, não necessariamente para alguns Deus, mas há um criador por trás do universo. E aí, essa corrente vai defender cientificamente, apresentando questões científicas de que seria impossível o universo existir se não houvesse por trás dele realmente uma mente poderosa que criou todas as coisas. O criacionismo também é interessante. Também é interessante. Mas o fundamental é pregar que Deus é o criador de todas as coisas. Por quê? Porque para um coração fechado, para uma mente fechada para a palavra de Deus, somente o Espírito de Deus para convencer. Então você não tem que se esbarrar ou recuar, porque pessoas vão recusar essa mensagem, vão rebater academicamente, vão te considerar aí um plagiador, como foi considerado o apóstolo Paulo. Mas você tem que pregar crendo que o Espírito Santo de Deus vai convencer alguém naquele grupo, porque a palavra de Deus não volta vazia. O Espírito vai convencer alguém pela obra dele, porque é ele que convence, não é você. E essa pessoa vai crer que há um Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, criador do universo. Pense nisso quando você falar a respeito do Senhor. Ele criou tudo, inclusive a vida, nós que estamos aqui. É isso que o apóstolo Paulo vai defender aqui. Em seguida, ele vai falar de um Deus que é provedor. O Deus que não precisa ser servido por mãos humanas, mas ele mesmo dá a vida. Olha outra palavra muito forte, ele introduz suavemente, mas agora ele vai mais agressivamente, porque os gregos eram especialistas em preparar oferendas para os deuses, alimentações, bebidas, eles levavam até os altares dos deuses, nada parecido com a nossa cultura brasileira. As farofas de esquina, frangos, oferendas na praia, na virada do ano novo, nada parecido com a nossa cultura. Eram especialistas em oferecer comidas, esperando que os deuses fossem consumir aquele alimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, esse Deus, que não habita em templos feitos por mãos humanas, também não necessita ser servido por ninguém, porque ele é que dá a vida. Ele que provê todas as coisas. Ele é o provedor. Outra palavra que nós não podemos esquecer quando estivermos anunciando o nosso Deus como missionários do Senhor na cidade. Mesmo que encontremos uma situação social de calamidade, de dificuldade. Quando você der ali
um prato de comida, uma doação dentro da cidade, dentro do contexto urbano, você tem que dizer junto que quem está provendo aquele sustento é o Senhor. É o Senhor que te deu condições, ou deu condições à igreja de chegar até aquela pessoa, aquela alma e ajudá-la. Voltando um pouco à nossa viagem missionária da semana retrasada, eu e a Juliana chegamos a São Paulo e fiquei novamente chocado. Já tinha cerca de 2 anos que eu não ia ao centro de São Paulo. Viajei para São Paulo durante 6 anos estudando e fiquei chocado com esse período pandêmico no centro de São Paulo. Não sei quem tem visitado o centro da cidade, circulado pelo centro da cidade. Houve uma intervenção da prefeitura na Cracolândia, só que essa intervenção não conseguiu agregar a todos os necessitados que se espalharam pelo centro da cidade. Então, aquilo que você via na Cracolândia, agora está em cada esquina do centro de São Paulo. Então, você passa, estão as pessoas fumando crack, as pessoas jogadas, desabrigadas, a cada esquina, e um número absurdo, inclusive na rua da igreja onde nós fizemos o curso da APMT. Uma situação precária. Você tem que andar com cuidado, olhando para o chão, para não pisar em fezes humanas em São Paulo. É uma situação decadente. Eu confesso que eu nunca vi nada parecido com o que eu vi por esses dias, no contexto urbano. Mostrando que há muita coisa missionária para ser feita dentro da cidade. Não só em lugares longínquos, distantes, em tribos, ou só na África, que precisa também, mas dentro da cidade. Aqui em Macaé, a coisa não está muito distante disso, não. É difícil você caminhar 100 metros no centro da nossa cidade se alguém não te parar para pedir alguma coisa. Dinheiro, alimento, e você tem que ter cuidado, porque tem muito golpista também, então precisa ter discernimento do Senhor. Mas quando você encontrar isso, e conseguir socorrer alguém, diga para ela, quem está te dando isso é o Senhor, que Deus te abençoe. É isso que o apóstolo Paulo está apresentando, um Deus que providencia todas as coisas, que não precisa ser servido por mãos humanas. Ele continua no seu sermão, ele já apresentou o Deus criador, o Deus provedor, e agora ele vai apresentar o Deus soberano. Caminhe comigo aí, no versículo 26, ele vai dizer, de um só, ou seja, de Adão, ele fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus está falando aqui ao nosso coração, através das palavras do apóstolo Paulo, que ele, além de ser criador, provedor, ele é soberano. Além de criar todas as coisas, ele governa todas as coisas. Não é o que o teísmo aberto tem pregado. O teísmo aberto prega que Deus criou todas as coisas e abandonou ao acaso. Deu as costas para o mundo. Não é isso que está sendo anunciado e que o apóstolo Paulo está anunciando aqui aos gregos, aos filósofos. Ele está dizendo, Deus que criou todas as coisas, governa, estabeleceu os tempos, as eras, e tudo que existe. Essa é uma mensagem também importante que nós devemos anunciar a toda criatura, no contexto urbano ou fora dele. Nós temos um Deus que governa. E aí o desafio vai ser o seguinte, alguém vai chegar para você e vai dizer, como que Deus governa diante de tanta desgraça que nós estamos vendo? Diante de tanta corrupção, diante de tanta violência, diante de tanta injustiça, como Deus pode governar? E o que é que você vai fazer? Vai dizer, é verdade mesmo. Não, você não pode dizer isso. Não é isso que o apóstolo Paulo faria. Você vai continuar pregando e dizendo, olha, o problema do mal, o problema da degradação do mundo, da injustiça, da corrupção, da violência, não é Deus, somos nós. Nós somos os causadores disso. Desde o Éden, na nossa queda, nós causamos todos os males à sociedade. E aí você pode incluir também Satanás e seus demônios nisso. Mas nós somos responsáveis nesse processo.
E nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor. É por isso que o Senhor permite muitas vezes que nós passemos por dificuldades, adversidades, sofrimentos, enfrentemos injustiça, violência, porque a humanidade precisa ser disciplinada pelo Senhor. Você lembra lá como é que você ensinou o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta a andar de bicicleta? Como é que foi? Lembra? Botou rodinha? Quem botou rodinha? Se você botou rodinha, você botou as duas, certo? E aí, a criança pedalou bem. O que você fez depois? Tirou? Tirou uma rodinha. Ou você foi o pai que tirou as duas? Tem pai que faz isso. Tira logo as duas. Não aguento mais. Aprender logo. Tirou uma rodinha. Você já sabia que havia um risco. Qual era o risco? Qual era o risco? Tirando uma rodinha. Qual era o risco? Cair. Ok. Não caiu. Você foi lá e tirou outra rodinha. Ou caiu, você foi lá e tirou outra rodinha. Qual é o risco maior? O risco maior de cair. Mas tem que cair para aprender. Deus trabalha de uma maneira parecida conosco. Muitas vezes nos permitindo cair, fracassar, quebrar o nariz, para aprender. Ele não faz isso porque ele é tirano, porque ele quer nos castigar, porque ele quer o nosso mal. Ele faz isso para o nosso aprendizado. Mais do que andar de bicicleta, nós precisamos andar nessa vida. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Você pode dizer amém, querido? Então ele vai apresentar aqui para esses filósofos também esse Deus que é soberano, que reina sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas o sermão não termina. Caminhe comigo aí. Ele, a seguir, vai buscar ou vai apresentar um Deus que é imanente. Versículo 27. Ele vai dizer que o ser humano precisa tatear, precisa como que tocar no escuro para tentar encontrar algo que não consegue ver. Precisa buscar esse Deus que quer ter um relacionamento íntimo e profundo conosco. É isso que ele vai apresentar para eles. O Deus imanente é o Deus que se encarna, que se aproxima de nós. Não é como esses deuses, essas imagens que não têm relacionamento com vocês, que não falam, que não veem, que não ouvem, mas esse Deus que fala com você, que tem comunhão com você, que fala no seu espírito, que te edifica, que te exorta, que te consola. É tremendo isso. E é isso que nós precisamos pregar para as pessoas. Pessoas que estão enganadas com a idolatria. Pessoas que estão perdidas, elas estão desamparadas, aflitas como ovelhas que não têm pastor e precisam de um Deus que se relacione com elas. E como é que Deus se relaciona conosco? Através de Cristo, através do sacrifício de Jesus, que rasgou o véu do templo uma vez por todas. Aleluia. Você sente a presença de Deus contigo? Você tem relacionamento íntimo com o Senhor? Ele fala contigo? Ele está falando nesse momento? É isso que o apóstolo Paulo pregou para aqueles filósofos. É isso que nós precisamos anunciar às pessoas, um Deus que se relaciona, que está conosco, que caminha conosco. Veja aí, ele vai citar dois poetas gregos. Olha a habilidade dele, a memória dele, a capacidade dele de argumentação. Vai citar Epimênides e Arato. Arato, inclusive, era da região dele. Nasceu naquela região da Cilícia, onde o apóstolo Paulo era originário. Vai citar dizendo, os poetas de vocês disseram isso. Que esse Deus é o Deus que dá vida. É o Deus que se relaciona. É o Deus que se aproxima. Nele vivemos e existimos. Nós somos feitura dele. Nós somos criados por ele. É esse argumento que o apóstolo Paulo vai apresentar agora, o Deus que dá vida. A vida, em outras palavras, só é possível se vivida em Deus e através de Deus. Por isso nós somos chamados de nova criatura em Cristo Jesus. Olha a estratégia dele, vai puxar lá o reconhecimento de poetas que são
importantes naquela cultura, vai fazer essa ponte para falar da verdade, da revelação geral de Deus. Porque na revelação geral de Deus, Deus usa profetas, usa músicas, usa arte, usa a vida, usa a natureza, e por isso os homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, se não reconhecerem Deus nessas coisas. Isso que ele faz aqui, apresenta o Deus da vida. E a mesma coisa nós temos que apresentar, queridos, as pessoas que sofrem, que estão morrendo nos seus delitos e pecados. Nós temos que apresentar a vida para essas pessoas. E dizer para elas que só há vida plena em Jesus Cristo. Só é possível viver plenamente em Jesus Cristo. Sem Ele, você está morto nos seus delitos e pecados. Por último, o último argumento aqui do apóstolo Paulo, que é fundamental. Você pode ter uma boa introdução na sua palavra, no seu sermão, na sua pregação para o pecador. Você pode ter apresentado bons argumentos bíblicos, doutrinariamente sólidos, mas você precisa ter uma conclusão fundamental que você não pode esquecer. Você precisa apresentar o Salvador. Você precisa apresentar a Cristo. Isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Ele vai apresentar Jesus a esse povo. Versículos finais aí, versículo 30, versículo 31, ele vai falar de Jesus Cristo, vai convocar aquelas pessoas ao arrependimento. Nós presbiterianos não somos muito achegados a apelo, porque dá a ideia de forçar a pessoa a aceitar alguma coisa. A melhor palavra para nós é convite. O apóstolo Paulo faz isso, aqui é isso, ele desafia mesmo aquelas pessoas a uma conversão. E a palavra que ele usa aqui é metanoia, que significa transformação de mente, de pensar. Então, aquela conversão é uma nova maneira de pensar a vida, de pensar Deus, de abandonar a idolatria e a filosofia. Eles agora precisam focar no único Deus, Criador, Provedor, o Deus que é soberano, o Deus que é imanente, o Deus que é Salvador, o Deus que dá vida. Ele vai apresentar e vai dizer, olha, porque Deus não levou em consideração o tempo de ignorância. O tempo em que Cristo não havia sido revelado, mas agora, havendo Deus outrora falado pelos profetas, agora nos fala através de Cristo, que está revelado. Ele é a revelação. Não há desculpas mais para reconhecer a Deus. Ele está presente. Ele está aqui nessas palavras que eu estou anunciando. Ele está conosco até a consumação dos tempos. E esse mesmo Jesus há de julgar o mundo. Ele fala de julgamento aí no final. Há de julgar a todos. Quando o apóstolo Paulo chegou no ponto fundamental que era Cristo, a ressurreição, houve 3 reações fundamentais. Você consegue enxergar aí a partir do versículo 32 até o 34? 3 grupos reagiram de 3 maneiras diferentes. É o que acontece também conosco. O primeiro grupo, quando ouviu Paulo falar de ressurreição, que para eles era um absurdo, eles não acreditavam na eternidade, eram materialistas. Eles disseram, estamos fora. Escarneceram de novo, zombaram de novo. Realmente era o caipira, era o plagiador, era o tagarela que nós imaginávamos. E o texto diz que o apóstolo Paulo faz o quê? Insiste em pregar, não é isso? Não. O apóstolo Paulo se retira do meio deles. Cumprindo o que Jesus disse lá em Lucas 10, domingo passado nós pregamos sobre isso. O texto diz que quando um missionário entrar numa casa e saudar com a paz, se houver um filho da paz, a paz repousa sobre a casa. Se não houver, a paz vai contigo. Quando ele entrasse numa cidade, se a cidade fosse de paz e recebesse o evangelho, a paz se repousaria sobre a cidade. Senão, ele tinha que fazer o quê? Sacudir a poeira da cidade e ir embora. Você não tem que insistir se você já pregou o verdadeiro evangelho. Tem que deixar Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra. O apóstolo Paulo se retira. Segunda reação, qual foi? Um grupo disse assim, sobre isto te ouviremos
posteriormente. Há esperança. Mas é interessante o terceiro grupo. Quem é o terceiro grupo? O terceiro grupo que creu naquilo que o apóstolo Paulo pregou. Sempre haverá alguém que crerá naquilo que você vai anunciar. Se você anuncia fielmente, de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tocar os eleitos. Vai convencer quem tem que convencer. Então pregue a palavra. Prega o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus governante de tudo, soberano, o Deus imanente, o Deus que dá a vida, o Deus Salvador, e deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus agir. Qual é o problema às vezes? Nós queremos agir no lugar de Deus, queremos convencer, queremos arrastar a pessoa para a igreja, queremos enfiar a fé de goela abaixo da pessoa. Não temos tolerância. Aí entra sim uma tolerância religiosa, respeitosa com aquela pessoa, com a religião dela, com a cultura dela. E não deixamos Deus trabalhar. E aí houve duas figuras muito interessantes aqui na conversão. Um era Dionísio, que era membro do Areópago, Areopagita, estava lá. E outra é uma mulher, Dâmaris, que provavelmente era uma mulher importante, que teve acesso ao discurso do apóstolo Paulo. E não foi para servir cafezinho, não. Ela estava ali ouvindo o discurso. Era uma mulher influente e importante, assim como Lídia era importante também, em Filipos. E esses, juntamente com outros, receberam a palavra do Senhor, anunciando Deus desconhecido. Cidades precisam de nós. Macaé precisa de nós. Macaé precisa de missionários. Quando pensarmos em missão, apoiemos, investamos, enviemos missionários aos indígenas, aos povos carentes, para a África, para tribos, para outras línguas, raças e nações, mas há metrópoles, há cidades morrendo por falta de missionários. E essas cidades precisam de missionários urbanos. A nossa igreja está plantada numa cidade. Volta a questionar qual é a nossa missão nessa cidade. O que é que nós estamos fazendo ou precisamos fazer de diferente das outras igrejas, ou para complementar o que as outras igrejas não estão conseguindo fazer? Qual é o seu papel nessa igreja, nessa cidade? Lá no seu trabalho? Lá na faculdade? Lá na escola?